Oi pessoal, tudo bom? Já vimos nas aulas anteriores os aspectos ecológicos da recuperação de áreas degradadas. Agora nós vamos falar das ações e etapas de RAD. Lembrando que eu coloquei anteriormente, como complementação para a engenharia ambiental, uma aula de sementes. Então, coleta, fisiologia de sementes de espécies florestais para que tenha um nivelamento, né, junto com a agronomia, que vê a disciplina de sementes e a ambiental não. Então eu coloquei essa aula extra para que o pessoal da engenharia ambiental não seja prejudicado. Lembrando então, em uma área a ser degradada, então chegando na área a ser degradada, tem que fazer uma caracterização do substrato. Tem solo, já não tem solo mais. Esse solo está degradado do ponto de vista físico, químico, microbiológico. Tem que fazer um reafeiçoamento desse terreno, ou seja, se ele é uma área de mineração, eu tenho que tornar a erosão menor, né? Tem que tirar essa erosão, tornar o terreno mais suave. Tem que trabalhar com a drenagem disso, então, seja através de terraceamento, seja através de escada hidráulica, o que for. Retaludamento, então, se for uma área minerada, eu tenho que fazer taludes. E a revegetação. Então, sempre lembrando, eu tenho que arrumar primeiro o solo para depois receber vegetação. Antes disso ainda eu tenho que tirar os fatores de degradação. Não sei se vocês lembram, mas o que degradou esse solo? Eu tenho que eliminar esses fatores de degradação também. Como ações, pensando na proteção da área e do ecossistema. Então, primeiro de tudo, eu tenho que proteger esse ecossistema a ser restaurado, que eu comentei, isolamento dos fatores degradantes. Então, primeiro ponto, eu tenho que ver o que está causando a degradação e tenho que eliminá-lo, tirar da área, seja fogo, presença de gado, extrativismo seletivo, que é aquela matinha que o pessoal vai lá, vou tirar só um cabo de enxada, mas esse cabo de enxada, um tira, outro tira, a mata perde toda a regeneração. O gado entrando na vegetação, pisoteia, acaba com a regeneração natural e por aí vai. E descarga de águas superficiais, ou seja, meu terreno não tem proteção do solo, de conservação do solo, e as águas vão entrar ali e vão causar erosão. Então, isso é pré-requisito, é fundamental em qualquer ação de restauração. Então, não adianta eu planejar a restauração se eu não tirar os fatores de degradação. Eu vou estar criando uma barreira temporária que não vai servir de nada no ponto de vista global. Do ponto de vista dos fatores diretos que podem acontecer nesse não isolamento, quebra, morte de mudas, pisoteio, gado comer, pastar essas mudas. O gado vai estar introduzindo sementes na área, compacta solo, por aí vai. Depois disso, depois do isolamento, adequação do local a ser restaurado, ou seja, recuperação do solo do ponto de vista físico, químico e microbiológico. Então eu vou recuperar características físicas do solo, aração, subsolagem, em geral para plantio florestal eu vou fazer sulcos ou subsolador em linha nos espaçamentos para poder descompactar esse solo. Se o solo estiver muito compactado, eu tenho que passar ele numa distância menor, com um trator mais pesado e tudo mais. Recuperação química.
calagem, adubação, cobertura morta, adubação verde, por aí vai. E o reestabelecimento da dinâmica da água no solo, ou seja, a drenagem do solo, construção reconstrução da cara do rio, terraceamento e por aí vai, a fim de eu restabelecer essa água no solo, facilitando a entrada dela. Restauração de áreas com potencial de autorrecuperação, ou seja, onde eu tenho fragmentos próximos, uma área não compactada, com menor presença de mato competição, eu posso fazer regeneração natural. Para isso, eu tenho que controlar competidores, principalmente braquiária, gramíneas invasoras, bambu, entre outros. Então, eu tenho que controlar eles. Como? Eu vou ter uma área, vou ter diferentes pontos com árvore nascendo. Nesses diferentes pontos, eu vou e faço coroamento. O que é isso? É a capina em volta da planta de 50 centímetros a 1 metro, mais ou menos. Então, esse coroamento é extremamente importante no processo de regeneração natural. Conduzir regeneração natural, então coroamento, adubação das plantas, fazer um adensamento, ou seja, por mais que esteja regenerando naturalmente, eu vou vir com plantio de mais mudas. Isso de mais mudas da mesma espécie, que é o adensamento, ou enriquecimento com mais mudas de espécies diferentes, de outros níveis de sucessão, porque as primeiras árvores que vão regenerar provavelmente são as pioneiras. Agora vocês sabem o que são as pioneiras, né? Já foi falado. Isso pensando em mata. E enriquecimento se tiver espécies secundárias clínicas a serem colocar entrando depois. Aonde não tem potencial de autorrecuperação, ou seja, onde a regeneração natural não é possível, eu vou introduzir espécies, ou seja, plantio em área total, com mudas ou semente, e geralmente espécies nativas regionais. Aqui a gente vai ver para frente um pouco melhor. Por exemplo, essa parte de semente está muito em moda hoje, um termo chamado, passou até no Globo Rural essa semana, muvuca. O que é muvuca? O pessoal coleta a semente, mistura tudo, mistura na terra e sai semeando isso. Tentando simular a dispersão natural. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você não vai ter um controle do que vai vir, do que não vai vir. Às vezes você não tem o controle da semente que é dormente ou não. E por aí vai. Você perde um pouco o controle. Além disso, a quantidade de sementes por hectare é muito alta. E se for ver o valor do quilo da semente, então R$ por quilograma de semente, se você quiser fazer muvuca sem ter fragmento próximo e sem você coletar essas sementes, eu acho que é até meio inviável, é muito mais fácil comprar muda. Bom, outra estratégia, além do plantio, é o resgate da diversidade vegetal para o enriquecimento de espécies e outras formas de vida. Esse resgate eu vou buscar nos fragmentos próximos, a gente já discutiu um pouco isso, seja semente, seja microbiota de solo e por aí vai. Então, estratégias de resgate, essas são as 3 estratégias. Primeiro, a regeneração natural,
Segundo, regeneração artificial, plantio de mudas ou sementes. E o terceiro, que é o resgate da biodiversidade, que é o chamado... que é o chamado... deixa eu fugir daqui. Chamado núcleos de diversidade, nucleação. Estratégias de criar núcleos de diversidade. Por quê? Porque eu vou resgatar a biodiversidade em vários lugares, eu não vou para a área total. Eu vou na minha área, aquelas, seja serrapilheira, banco de sementes, plântulas, ou fazer criação de puleiros, eu vou pegar em outras áreas, vou distribuir isso em manchas, sei lá, de 1 por 1, 2 por 2, em diversos pontos da minha área. Por quê? Aos poucos, essas plantas nascidas aqui, elas vão dispersar e aumentar a diversidade para os outros pontos. Então, por isso, o núcleo de diversidade. Eu vou criar pontos que vão ter alta diversidade vinda de fora e vão incrementar o restante futuramente. São eles, então, o resgate que eu posso fazer. Transposição de serrapilheira, ou seja, aquela camada de folhas do solo. Então, serrapilheira é a camada de folhas do solo. Eu vou coletar isso na mata, em diferentes pontos, não tudo, alguma parte, né, poucas, e levar para a minha área. Banco de sementes. O banco de sementes vem junto com a serrapilheira, muitas vezes, que vai ser as sementes que estão no solo. Então, banco de sementes são as sementes do solo, muitas vezes dormente. Transplante de plântulas. Depois eu vou mostrar um trabalho que eu desenvolvi em Diamantina com transplante de plântulas, há uns 6 anos atrás. O tempo passa. Quando eu não estava no IF ainda. O transplante de plântulas, então, eu vou nas áreas. Eu vou buscar plântulas de espécies, em geral, espécies de difícil propagação. Então, vou coletar plântulas dela, vou levar para o viveiro, vou esperar elas se desenvolverem melhor e vou fazer o plantio. Então, eu simplesmente aproveitei das plântulas da área. E por quê? Muitas vezes eu vou fazer isso em áreas que vão ser desmatadas por algum processo. Então, a área vai ser aberta, que seja para lavoura, mineração, etc. Eu vou resgatar a biodiversidade dali. Então, eu vou coletar semente, vou coletar plântula. Isso para mineração é obrigatório. Introdução de puleiros naturais ou artificiais. O que é esses puleiros? Depois a gente vai ver melhor. Puleiros são estruturas de bambu, o que for, tipo uns tripé grandão, onde o pássaro vai ter descanso na sua área degradada e ele vai defecar aqui e vai dispersar semente. Então eu tenho criando núcleos de biodiversidade através de atrativos à fauna, e a fauna vai fazer o serviço dela. Aqui mostrando então áreas muito degradadas, cascalheira. Essa cascalheira é uma cascalheira que a gente trabalhou com ela em Diamantina, dentro de um parque estadual. E aí foi feito terraceamento, e esse terraceamento, barraginhas de contenção de água para evitar erosões que estavam acontecendo ali dentro, como primeiro ponto para a restauração. Então, o primeiro ponto foi tirar os fatores de degradação. Como? Tirando a água que estava erodindo. E aí? Agora é cascalho, não é mais solo. É um substrato cascalhento. Aqui nós fizemos experimentos com transposição de topsoil. O que é o topsoil? Topsoil é o solo superficial, da camada superficial do solo. Tem um porém, se eu retiro ele de algum lugar, aquele lugar vai ficar sem a camada superficial. Então ele é usado geralmente onde eu vou fazer desaterro. Por exemplo, eu vou desaterrar aqui nessa área,
Logo do lado aqui, na imagem, nessa foto não mostra, mas na imagem aqui passa a rodovia. Então, isso no parque, antes de ser parque, foi desmatado e tirado cascalho, justamente para a construção da rodovia. E do outro lado da rodovia é a universidade, é o FVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que está completando 15 anos, inclusive, esse mês agora. É uma universidade nova, então foi pego o solo superficial das construções que ia ser desaterrada e foi feito experimentos aqui. Então foram feitos 3 parcelões com transposição de topsoil nessa área. Deu bastante certo. A transposição de topsoil funciona muito bem. Depois a gente vai falar das estratégias. Que outras estratégias de outras áreas degradadas por mineração. Então a mineração ela degrada bastante. Hoje, dentro da rádio, a tendência atual é criar ambientes diversificados. Então, o que é um ambiente diversificado? Um ambiente com diversas espécies dentro daquelas possíveis de serem escolhidas. Uso de espécies de acordo com a aptidão ecológica, pensando em mata, pensando em questão de água, de tolerância a ambiente úmido, seco, pensando na fitofisionomia que ela ocupa dentro do cerrado, se é mata, se é cerrado, se é cerradão e por aí vai. Se a espécie é potencial para atrair fauna, tem que se observar as especificidades das espécies e as características sucessionais pensando em mata. Então isso tudo deve ser pensado na recuperação de áreas degradadas. Tem que ser escolhido espécies, então, de acordo com o aspecto ecológico da área, conhecimento sobre essas espécies, aspecto da paisagem e disponibilidade de mudas e sementes. Então, os 3 primeiros são muito fáceis. A gente faz uma análise e logo sabe o que tem que ser plantado ali. O último depende muito de ações governamentais. Por quê? Se você for num viveiro aqui na região, você vai encontrar poucas mudas, poucas espécies disponíveis. Por quê? Porque não tem uma exigência legal de número de espécies a serem plantadas. Em São Paulo, tem uma deliberação normativa estadual que obriga em plantios de recuperação de áreas degradadas em fitofisionomia de Mata Atlântica que seja no mínimo 80 espécies diferentes. Então, se obrigatoriamente a pessoa tem que plantar 80 espécies diferentes num projeto de RAD, o viveirista vai fornecer 80 mudas, entendeu? Ele vai ter procura, ele vai correr atrás para fornecer 80 espécies diferentes. Então, a lei gera demanda. Onde não tem lei, não vai ser feito isso. Então, por exemplo, eu já vi, tem uma cascalheira aqui na Bacia do Abóbora, que é captação nossa de água. Ali, na verdade, a captação de água, muito provavelmente água com contaminação de defensiva agrícola, porque não se faz conservação de solo ali. Então tinham que pegar mais pesado em relação a práticas de conservação de solo nos produtores dali, para que essa contaminação não chegue no rio, que é a água que o pessoal bebe. Então é extremamente importante. Bom, mas o fato é que ali teria que ser feito a recuperação mais bem feita, né, das áreas degradadas. E o fato é que cabe à prefeitura fazer a fiscalização dos passivos ambientais. E ali tem uma cascalheira que vem se desenrolando por muito tempo e ninguém recupera. E para recuperar, falaram e fizeram ele fazer um TAC,
um time de ajustamento para poder recuperar a vegetação. Eu fui lá o ano passado, se não me engano, com a turma, e o cara plantou meia dúzia de braquiária numas linhas rala, achando que isso era projeto de recuperação de áreas degradadas. Tudo bem, a cascalheira não está dentro de APP, reserva legal, ou seja, ela não necessariamente precisa ser recuperada como mata. Porém, se eu tenho que recuperar, eu vou recuperar com braquiária, mas eu tenho que fazer uma pastagem digna, né? Uma pastagem bem feita. Não são meia dúzia de linhas de braquiária na área toda. Isso jamais é recuperação de áreas degradadas. Isso é, no máximo, um engana-trouxa, onde alguém da prefeitura deixou passar ou criou o projeto por fora para ganhar e alguma coisa aconteceu. Ou a prefeitura não deu licença e aquilo foi algo que a pessoa fez achando que ia passar na prefeitura e não passou. Então pode ter isso também. Mas o fato é que existem extensas áreas degradadas na bacia de captação de água de Rio Verde e o impasse não se resolve nunca por questões talvez políticas. Bom, em relação à escolha de espécies, é interessante, quando o solo está exposto, escolher espécies de rápido crescimento para evitar a erosão, que tenha o sistema radicular profundo, espécie arbórea com certeza, para evitar a perda de solo, que as árvores são necessárias para desenvolvimento de micro-organismos, contribui para o acúmulo de matéria orgânica e nutrientes do solo. Em relação à caracterização, é necessário fazer uma caracterização das espécies em relação a grupo ecológico, se for de mata, né? Síndrome de dispersão, preferência em relação à umidade de solo, relação à fertilidade, interação entre as espécies como um todo. É interessante pensar espécies que fazem interação interespecífica, por exemplo, espécies, pensando em ambiente de mata, espécies que crescem, que crescem no sol, em solos pobres, que tenham rápido crescimento, vai favorecer as espécies de crescimento mais lento depois, as espécies clímax. Vai proteger solo e por aí vai. Bom, agora vamos falar das etapas de implantação. Vou parar um pouquinho aqui para beber uma água. Então, em relação às etapas do PRAD, vamos falar primeiro da produção de mudas. Então, isso para o nivelamento da engenharia ambiental, a agronomia vê em silvicultura, a produção de mudas. E os vídeos são basicamente as mesmas aulas que eu passo para eles, com alguma modificação pela pandemia, algum vídeo que eu fiz em formato de vídeo e foi editado mostrando a implantação, a área para implantação, a área que eu estou implantando viveiro florestal. Inclusive eu lá falo que vou fazer terraplenagem, a terraplenagem já foi feita, eu já estou calculando a irrigação, já estou fazendo cálculos para a irrigação. Primeiramente, então, antes da muda, as sementes. E é interessante buscar sementes com boa qualidade fisiológica e genética. Para a genética, é interessante buscar, no mínimo, 12 indivíduos, 12, 15 matrizes dentro de uma mesma população. Essas matrizes distantes pelo menos 100 metros uma da outra, para garantir variabilidade genética nas minhas mudas. Além disso, elas têm que ter um bom estado fitossanitário. Como já foi visto na aula de sementes, coleta. Quando mudar de cor, o fruto, carnoso de verde para vermelho e amarelo, seco de verde para marrom, pardo.
quando iniciar a queda espontânea, ou visita do dispersor também é uma forma de ver. Para beneficiar, depende do tipo de semente, de fruto. Então, fruto seco deiscente, coleta na árvore, deixa secar meia sombra, o fruto vai se abrir, você retira a semente. Frutos com sementes grandes, vou despalpar e lavar em água corrente. Frutos carnosos com sementes pequenas, macerar e lavar em peneira. Frutos duros, abertura mecânica, seja com um martelo de borracha, seja com a morsa, seja com a guilhotina, o que for, para retirar essa semente intacta. Então agora que nós vamos entrar com a aula de planejamento e localização de viveiro florestal, uma aula em anexo. Essa aula ela vai ser o complemento da aula da semana, então eu vou lançar tudo hoje, mas sexta-feira não tem aula, sexta-feira eu entro para tirar dúvidas, então a aula de sexta-feira vai ser um tira dúvidas, não vai ter aula, porque eu já estou colocando bastante material para vocês pela semana. Então é isso, pessoal, até mais.